Olá, queridas, sejam todas bem-vindas. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada uma de vocês. Hoje quero falar com vocês sobre os desertos da vida. Você já passou algum deserto? Ou, por que não dizer, você está passando por algum deserto? Ah, se a vida fosse apenas um mar de rosas. Só que não é. Enfrentamos situações difíceis, aflições, sofrimento e angústia. E muitas vezes não sabemos que direção devemos seguir. É pior ainda quando aparentemente Deus não fala e não faz nada. E parece então que a situação nunca será solucionada. Eu poderia contar para vocês inúmeras situações que eu me vi assim, em um deserto. Só para lembrar vocês que recentemente tivemos o falecimento da minha irmã, que ainda é difícil falar sobre isso, e também, como vocês têm acompanhado, toda essa situação do meu marido não poder trabalhar, estar com os ombros operados. Já tem 3 anos que ele está sem trabalhar. Então veja que essa situação não é fácil. Um homem ativo como ele, clinicamente saudável, mas sem poder trabalhar por conta dos rompimentos dos seus tendões nos braços. Então veja que esse período tem sido um período difícil. Agora já fez a segunda cirurgia, está fazendo fisioterapia. Então esse processo, ele é longo, tem sido um processo de sacrifício. Parecia que essas 2 cirurgias nunca seriam concluídas, porque tudo foi pelo SUS. Aliás, tem sido pelo SUS e é um processo muito lento. Isso só para dar uma palhinha para vocês que eu também vivo os meus desertos e certamente não é diferente de vocês. E o texto da Bíblia que nós vamos falar hoje, que certamente vai servir de direção e de esclarecimento para nós. Se você não pegou a sua Bíblia e quiser pegar, ainda dá tempo. Nós vamos ler Êxodo, capítulo 13. E o versículo inicial que nós vamos ler será o 17, o 18. Quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto. Pois disse, para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, pelo Mar Vermelho. E os filhos de Israel saíram do Egito, organizados como um exército. E aqui já cabe uma pergunta. Por que Deus conduziu o povo por um caminho mais distante? Mas ele mesmo responde que isso foi feito para que o povo, na hora que fosse guerrear com os filisteus, o povo pudesse temer e pudesse querer voltar para o Egito. Mesmo eles estando armados para guerrear, faltava a eles estratégia de guerra, faltava a eles experiência, habilidades para guerrear. Voltando para a história deles, eles ficaram 430 anos como prisioneiros, como escravos no Egito. E o Senhor então providencia que eles vão pelo um outro caminho, mais distante, pelo deserto, para evitar algo a qual eles ainda não estavam preparados. Às vezes reclamamos quando a solução de Deus demora a chegar. Mas Deus, Ele sabe exatamente o que Ele faz. Se Deus agilizasse o processo, sem o preparo, certamente que eles colocariam tudo a perder. Desistiriam e não iam aproveitar das bênçãos que o Senhor já tinha reservado para eles. Esse caminho mais longo, ele revela sobre o caráter de Deus e sobre o nosso próprio caráter. Porque a vida parece dar tantas voltas, sendo que poderia resolver tudo de uma maneira muito mais fácil. Esse povo, nesse caminho mais difícil,
passou a ser sinônimo de sofrimento. Não havia nada no deserto. Passamos por desertos também. E quando nós não vimos a solução diante de uma crise, quando nos sentimos completamente abandonados e não temos como evitar essas caminhadas áridas. Mas tem uma boa notícia, que não precisamos passar por isso sozinhas. O Senhor ia adiante deles. Durante o dia, uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, uma coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Aquela coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Veja que segurança é essa. Eles estavam aparentemente sofrendo, mas o Senhor, em meio àquela caminhada de anos, o Senhor nunca os abandonou. Eles nunca caminharam sozinhos. A presença do Senhor estava com eles durante o dia, através de uma coluna de nuvem, e durante a noite, uma coluna de fogo para os iluminar e dar direção também a eles. O cuidado do Senhor era diário, a presença do Senhor era diária. E esse povo precisou confiar em Deus, que o Senhor estava conduzindo eles por um caminho certo. Os desertos, queridas, são um período muito difícil. E para uns, às vezes o deserto, o sol é mais quente do que para outros. Às vezes as noites são mais frias do que para outros. Mas também é o período em que nós mais dependemos de Deus. Quando nos sentimos impotentes, Deus ele pode manifestar a sua ação, cuidado e presença. E mesmo que seja difícil, e até perceber a ação de Deus, a melhor saída é confiar. Uma garantia certa, ele não abandona aquela que lhe obedece. Talvez você esteja no seu próprio deserto agora, mas o caminho mais longo pode ser o caminho mais seguro, mais desafiador, mais transformador e mais cheio da presença de Deus. Não desanime, minha amiga. Sua jornada, ela parece difícil, parece que não vai chegar ao fim. Esse é o pensamento quando nós estamos no deserto. Mas não desanima. Esse mesmo Deus que colocou uma coluna de fogo e uma nuvem para estar visivelmente presente com aquele povo, ele é o mesmo Deus que quer estar com você também. Abre os olhos do seu coração. Só assim você vai enxergar a presença do Senhor nessa situação árida da sua vida. Não desanime. A sua jornada, ela parece demorada. Como eu também olhei para a minha e achei muitas vezes ela demorada. Mas quando eu olho o propósito do Senhor nesse período todo, coisas extraordinárias nós temos vivenciado. Deus tem nos guiado com um propósito. E Deus também quer manifestar o propósito dele em sua vida, nessa caminhada do seu deserto. Você já viveu uma situação do caminho mais longo e depois você pôde tirar lições, podendo enxergar que esse caminho foi o melhor? Diz aí nos comentários para mim. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo a Ele que Ele continue a estar conosco, para que cada uma de vocês, eu também me incluo nessa oração, para que Deus nos dê graça, para que nós possamos vencer os nossos desertos. Oremos. Pai de amor, te louvamos e te agradeço. Obrigada, Senhor, porque quando lemos a Tua palavra, nela, a gente encontra refrigério, Senhor, em meio ao deserto. A gente encontra, Senhor Jesus, os cuidados do Senhor. Eu tenho experimentado o cuidado do Senhor ao longo desse período tão difícil que temos passado. Mas que aquelas pessoas, aquelas queridas que estão também ouvindo, Senhor, essa palavra, muitas delas estão passando também pelo seu deserto. Pai querido, que a coluna de fogo possa, Senhor Jesus, dar direção e aquecer os seus corações.
e a coluna de nuvem, Senhor, possa guiá-las, ó Pai, para que elas possam caminhar descansando na tua proteção. Pai querido, só o Senhor que conhece o deserto de cada uma. E só o Senhor que pode dar a direção certa. E só o Senhor que pode animar aquelas que já estão desfalecidas na caminhada. Pai de amor, manifesta a tua graça e o teu amor sobre essas vidas, ó Pai. Para que elas possam, Senhor Jesus, encontrar graça em meio às lutas, ó Pai. Te louvamos, Senhor Jesus, porque o Senhor não abandona aquelas que são suas filhas e aquelas que não são ainda, que elas possam experimentar desse aquecimento, dessa direção, desse cuidado do Senhor sobre as suas vidas e sobre a sua família. Ó Deus amado, que a tua boa mão possa estar sobre cada uma e cada família. Esta é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like e compartilha com alguém que você saiba que está passando por um deserto. Vamos ficando até aqui. Beijinho no coração e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Bye, bye!